Oi, sétimo ano, tudo bem? A gente falou na aula passada, no vídeo passado, um pouquinho sobre verdade e mentira. E agora a gente vai entender um pouquinho o que os filósofos pensam sobre esse assunto, né? O que é realmente uma verdade? Da onde vem, né? Então, vamos iniciar lá na página 5. Quem tiver com a apostila quiser ir acompanhando também, tem algumas imagens na apostila. A verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia. Não só na filosofia, né, gente? Acho que na vida de todos nós. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade. A gente está sempre em busca daquilo que é verdade, né? Do que a gente sempre tenta buscar, encontrar ela. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada a nós? Há uma verdade em que todos podem confiar? Então foi aquilo que a Pro falou na aula passada para vocês. A verdade vem pra gente de várias formas, né? E basta a gente interpretar e descobrir se aquilo é verdade ou não. Muitas verdades são impostas pra gente desde pequeno. Então a gente cresce sabendo que aquilo é uma verdade, né? Não é tudo que a gente precisa investigar, nem tudo que a gente também precisa confiar. O que Platão compreende sobre verdade, né? O que ele destaca, o que ele pensa sobre verdade, né? Para o Platão, como que foi essa questão? Então, ele destacava a relação de correspondência entre o que se diz ou pensa e o que acontece na realidade. É muito fácil eu dizer ou pensar que alguma coisa é aquilo, é verdadeiro, né? Daquilo que realmente é. Então, a gente tem que tomar sempre aquele cuidado, porque a gente às vezes imagina, pensa, ou aquilo que a gente só fala da boca para fora, e às vezes a gente não tem aquilo comprovado. Então, para Platão, a verdade seria uma descrição da realidade das coisas como elas são. Então, aquilo que realmente a gente descreve como verdade, aquilo que a gente pode provar, ver e olhar e saber que aquilo é verdade. Significa dizer que existe uma realidade pré-determinada, independente do pensamento e da linguagem, que pode ser descrita e conhecida pelas pessoas. De um lado estão a mente humana e a linguagem, e de outra a realidade em si. Então, a nossa mente pode criar verdades, fazer com que a gente acredite que aquilo seja verdade e no fim, a realidade ser diferente, né? Então, busca existir, existe uma realidade pré-determinada, né? Então, a gente precisa entender se aquilo é real ou não. Por exemplo, vamos dar um exemplo, se ele dissesse, né, nessa imagem que a gente está vendo aqui, Sócrates está sentado. A gente está vendo que Sócrates está sentado. Então, possível verificar essa sentença como verdadeira, né? Agora, ou falsa se Sócrates estivesse de fato sentado. Então, a gente consegue entender que é uma sentença verdadeira. Ele está sentado. Mas se ele dissesse, Sócrates voa, certamente a gente sabe que é uma sentença falsa, pois não é possível que nenhum ser humano voe, né? Voe por si mesmo. Então, a gente consegue, quando a gente vê as coisas, comprovar fatos. E é isso que Sócrates dizia. Quando a gente verifica aquilo ali, então se a gente está vendo o que é, né? Ou mesmo que a gente não esteja vendo, mas se ele, né, disser que uma pessoa está voando por si mesma, automaticamente a nossa mente sabe o que é verdade, o que é mentira. Se a gente não sabe se aquilo é real ou não, a gente busca compreender e ver se essa sentença é verdadeira ou falsa. Então, para saber se um pensamento ou uma sentença são verdadeiros, bastaria examinar a realidade com bastante atenção para verificar se o que é pensado ou dito corresponde aos fatos, né? Então, não é só aquilo que eu falo. A gente até comentou isso no vídeo passado. Muito cuidado agora com essa época que a gente está vivendo. Não é tudo que todo mundo fala. Tem pessoa que pensa e inventa e cria coisas sobre o coronavírus, por exemplo, sem saber se aquilo corresponde ao fato correto, né? É diferente se a gente escuta um cientista que está ali na linha de frente, estudando aquilo e tentando investigar. Aí sim, né, mesmo que a gente não tenha visto aquilo de uma outra forma, a gente busca como uma verdade por ser pessoas que falam o que sabem.
Agora, não é qualquer pessoa que solta uma fake news, por exemplo, e que a gente acredite. Então, precisa entender o que é cada sentença. Segundo Platão, as pessoas mentem por ignorância, por desconhecer os fatos ou a relação deles com o que é dito ou pensado. Para o Platão, as pessoas se tornam, essa parte, como ele diz, mentem por ignorância, vamos colocar que mentem por falta de informação, por não saber. Vamos usar um termo bem da linguagem mais fácil, porque as pessoas mentem porque são burros, não sabem a verdadeira intenção, a verdadeira história, o que é aquilo ali. Então, para ele, por isso que as pessoas mentem, por desconhecer aquilo que é real, né? Aquilo que qualquer um fala ou qualquer um pensa sem entender daquele assunto. Então, por exemplo, vamos discutir com alguém sobre o Covid-19 ou coronavírus. A gente precisa saber o que está falando, entender, não sermos ignorantes, né? Se a gente não se sente confortável, não discuta sobre o assunto, né? Escuta, assimila aquilo que você acha que é verdade ou não, né? Verifica se aquilo é uma sentença verdadeira ou não e passa para frente. Para Platão, quando dizemos ou pensamos que algo é verdadeiro, isso significa que existe uma correspondência entre o que dizemos, o que pensamos e o que acontece na realidade. Então, a gente consegue confirmar aquilo que Platão vai dizer, né? Que é aquilo que a gente consegue comprovar de uma forma ou outra, seja por nossos estudos, seja por conhecimento, seja por a gente estar vendo aquilo ali, para a gente entender. Então, um exemplo para a gente entender o que é uma sentença verdadeira e uma sentença falsa, assim como Platão diz. Então, tem uma imagem aí de um menino. Qual é a sentença verdadeira dessa imagem que a gente está vendo? Sentença verdadeira seria: o menino está brincando. O menino está construindo uma casinha de madeira. O menino está brincando com peças de brinquedo. O menino está brincando com peças de brinquedo e construindo casinhas. Todas essas são sentenças verdadeiras, é o que a gente está vendo, né? Qual seria uma sentença falsa? Este menino é um construtor de casas. A gente sabe que um menino não tem como construir casa, nem ser um engenheiro, nem entrar para trabalhar de pedreiro, uma criança pequena. Então, essa seria uma sentença falsa. Então, a gente tem que sempre olhar e buscar o que é verdade ali e o que é falso, certo? Então, a nossa atividade, vocês vão lá na apostila, na página 6, tem o exercício 1. Lá vocês vão colocar aquilo que vocês vão olhar na imagem também, dizer se aquilo é falso ou verdadeiro, qual é a sentença verdadeira e qual é a falsa da imagem que vocês estão vendo. Na página 7, o exercício 4 é uma charada. Vamos ver se alguém consegue decifrar. E depois na página 21, exercício 1 e 2. Estão bem facinhos lá, tá? Obrigado, até mais. Depois a gente vai corrigir essas atividades.